Gente, nossa pregação de hoje, o nome é o Espírito Santo, ou como o Espírito Santo age, como o Espírito Santo agia no Antigo Testamento, como o Espírito Santo age hoje no Novo Testamento. Quão importante isso é para a nossa vida prática. Entender como que Deus agia, como o Espírito Santo agia, como Ele age, como que isso tem implicações muito práticas na nossa vida hoje. É sobre isso que eu vou falar. Vamos ler então Lucas, capítulo 1, versículo 46. Então, 39, desculpa. Naqueles dias, Maria saiu e foi apressadamente a uma cidade na região montanhosa de Judá. E entrando na casa de Zacarias, cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu o cumprimento de Maria, a criancinha, João Batista, saltou em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Ou seja, quando encontramos Jesus, somos cheios do Espírito. Verso 42, e exclamou em voz alta, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Mas por que me acontece isto? Que venha me visitar a mãe de meu Senhor. Pois logo que vi o teu cumprimento, a criancinha saltou de alegria dentro de mim. Essa é uma grande marca do Espírito Santo. Quando somos cheios do Espírito Santo, alegria. Você se lembra que Jesus disse para a samaritana, se você beber de mim, eu vou ser dentro de você uma fonte inesgotável. Você nunca vai se sentir seca. Eu serei a sua satisfação constante. Os cheios do Espírito são cheios da alegria. Lembra que Paulo disse que alegrar é um mandamento? Alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos sempre. Lembra que a promessa do Evangelho é uma vida e vida em abundância? Eu não estou dizendo que os crentes não enfrentem momentos de tristeza, eles enfrentam. De tristeza profunda. Jesus, ao ver Lázaro morto, mesmo tendo a convicção de que iria ressuscitá-lo, Jesus chorou. Então é normal, ficamos tristes diante de inúmeras circunstâncias, mas não é normal que um crente, no todo de sua vida, tenha uma vida constantemente infeliz, ou a promessa do Evangelho não atinge aqueles que teriam um desequilíbrio químico. Esse é o milagre do Evangelho. Esse é o grande milagre do Evangelho, de que, em meio a circunstâncias difíceis, mesmo assim, temos a paz que o mundo não tem. A paz que Deus nos dá, que excede o entendimento humano, porque é um milagre. A vida que Deus propôs a nós é uma vida em abundância, mesmo que seja em meio aos sofrimentos mais profundos, cheio do Espírito, cheio de alegria. Você se lembra que Gálatas 5:22 declara que o fruto do Espírito é amor, alegria? Alegria? Assista meu devocional de amanhã ou de depois de amanhã, que eu vou falar sobre isso, sobre alegria. Por que é mandamento sermos alegres? Assista. Verso 45. Bem-aventurada que creu que se cumprirão as coisas que lhe foram faladas da parte do Senhor. O que nós temos aqui, então, neste texto? João Batista, no ventre, cheio do Espírito. Isabel, sua mãe, cheia do Espírito. Maria também. Como o Espírito agia no Antigo? Como o Espírito age hoje? O que acontece? E o pastor Augusto Nicodemos resume de maneira perfeita. O início do movimento pentecostal, com o movimento pentecostal, iniciado no século passado, nos Estados Unidos, houve uma reinterpretação do agir do Espírito Santo totalmente diferente de toda aquela interpretação seguida ao longo de 2000 anos da história da igreja. É óbvio que isso não é argumento irrefutável, a igreja pode estar errada há 2000 anos. Mas o que aconteceu? Que uma nova interpretação foi dada, e isso acarretou em inúmeras e inúmeras implicações no dia a dia, na nossa prática diária de vida. Eu quero então mostrar para você hoje que a interpretação, muitas vezes ouvida por aí, ela está incorreta. Vamos começar assim. Primeiro, o Espírito Santo sempre agiu na vida do povo de Deus, no povo. A interpretação corrente em muitos lugares é a seguinte, que no Antigo Testamento,
o Espírito Santo não agia na vida do povo comum, como, por exemplo, Isabel. A interpretação é, no Antigo Testamento, o Espírito Santo agia apenas na vida de reis, sacerdotes e profetas. Mas o povo não tinha o dom do Espírito Santo. E por que essa interpretação incorreta? Isso se dá por conta das profecias do Antigo Testamento, especificamente em Joel, falando da vinda do Espírito Santo. A linguagem ali leva muitos a uma interpretação incorreta. Apesar de, na minha opinião, não ser dúbia, não ser duvidosa a linguagem. Lá em Joel, o profeta disse o seguinte, que nos últimos dias o Espírito Santo viria, e os filhos iriam profetizar, falar novas línguas, e por aí vai, e ser cheios do poder, diz o texto bíblico. Sobre toda a carne ele derramaria o Espírito Santo. E aí, por conta dessa linguagem, eles dizem, está vendo? O Espírito Santo então não agia na vida dos crentes, do crente comum. Não agia. Você se lembra que do episódio do bezerro de ouro, o texto bíblico diz que o povo de Israel havia feito um bezerro de ouro. Nesse momento, Moisés pergunta, quem é a favor de Deus? E apenas a tribo de Levi se posiciona a favor de Deus e mata os idólatras. E então Deus separa aquela tribo para que apenas aquela tribo servisse a Deus no templo. O que não era a vontade de Deus original. A vontade era que toda a tribo de Israel fosse sacerdotal. Mas no Novo Testamento, isso é restabelecido. E o texto bíblico declara que todos nós somos sacerdotes e reis na nova aliança. Pois bem, nós reconhecemos que sim, há uma distinção na atuação do Espírito Santo em relação ao Antigo Testamento. Mas não significa dizer que o Espírito Santo, que regenera, não agia sobre o crente comum. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo completo. Nós reconhecemos que o Espírito com poder não agia sobre toda a carne, mas a partir do Novo Testamento apenas que o Espírito com poder para realizar a obra seria derramado sobre toda a carne. Veja a profecia de Joel. E o Espírito vai ser derramado e vocês vão ser regenerados? Não, não é isso que ele diz. E virá com poder sobre toda a carne. Mas, mesmo crentes comuns, como Isabel, ela não era profeta, não era sacerdotisa, ela era um crente, ela era uma crente. E ela foi cheia do Espírito Santo antes de Pentecoste. Veja o que a Escritura, outras passagens bíblicas declara. Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não é possível que alguém seja salvo sem ser regenerado pelo Espírito de Deus. Os crentes do Antigo Testamento, o povo comum, creu no Messias que viria. E o Espírito Santo os regenerou. E o Espírito Santo residia neles. Em Romanos 8, 9, Paulo diz assim, quem não tem o Espírito de Cristo, não é de Cristo. Estaríamos então dizendo que todos aqueles crentes do Antigo Testamento estavam perdidos. Aqueles crentes judeus estavam completamente perdidos, o que seria um absurdo. Ora, a gente tem que se lembrar que ninguém pode fazer nada na vida cristã se não for por meio do Espírito Santo. Lembra que Paulo fala em Romanos que sem o Espírito Santo nós não podemos orar? Lembra que em toda a Bíblia nós lemos que o fruto do Espírito é amor, alegria, mansidão, domínio próprio. Ou seja, estaríamos dizendo que aqueles crentes comuns do Antigo Testamento, eles podiam amar sem o Espírito Santo. Eles podiam perdoar sem o Espírito Santo. Eles podiam clamar a Deus sem o Espírito Santo. Sabe qual a implicação disso? Ah, tá vendo aquela moça lá? Ela não é crente, mas ela é uma boa pessoa. Ora, se houve crente no Antigo Testamento que sem o Espírito de Deus pôde orar a Deus, pôde amar,
há então possibilidade para que qualquer um possa fazer o mesmo. Mas a Bíblia declara: sem mim, Jesus disse, sem mim, o meu espírito, nada podeis fazer. É um absurdo dizer que em qualquer época alguém pôde se aproximar de Deus, alguém pôde crer em Cristo, se arrepender de seus pecados, a não ser por meio do Espírito Santo. Como Paulo declara em Romanos: ou vocês ignoram que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento? Que bondade é essa? É o Espírito Santo nos conduzindo ao arrependimento. Muitas vezes, um outro termo que é muito mal interpretado é o termo que não estamos mais debaixo da lei. Lembra? Aí eles dizem assim: olha, aqueles crentes estavam debaixo da lei, nós não. Veja o que Paulo declara aos Gálatas, no Novo Testamento, na era da graça: dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei. Estar sob a lei não é apenas um período do Antigo Testamento. Estar debaixo da lei tem a ver com toda aquela pessoa que pensa poder ser salva por meio da obediência da lei. E esse era o tema de Paulo aos Gálatas. Paulo estava dizendo que aqueles Gálatas estavam voltando a se colocar debaixo do jugo da lei, ao acreditar que eles eram salvos pelos seus próprios atos. Ao acreditar que eles eram salvos porque eles haviam se circuncidado. E Paulo então diz: absurdo, heresia, blasfêmia. Ninguém, em época alguma, pôde ser salvo pelos seus próprios feitos. Nesse sentido, aqueles crentes do Antigo Testamento que creram, como Abraão, por exemplo, o texto bíblico de Romanos declara que Abraão creu e por isso ele foi declarado justo pela fé. Isso é definição do estado de graça. O que é o estado de graça? É o estado em que se encontra todo homem que foi salvo por meio da fé, independentemente das suas obras, porque suas obras não são o suficiente para que ele seja salvo. Nesse sentido, no Antigo Testamento, havia homens que estavam debaixo da graça. Nunca leu o que Davi falou? A tua graça é melhor que a vida? Aqueles homens, leia o Salmo, e você verá inúmeras e inúmeras vezes os salmistas enaltecendo a misericórdia de Deus, a justiça de Deus, enaltecendo o fato de que eles não recebiam nada com base neles, mas sim com base nos feitos de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Cada cordeiro que era morto era um anúncio da graça. Lá no Antigo Testamento, no templo, a graça estava presente. Quando um ofertante colocava a mão em cima de um cordeiro, ele estava dizendo: eu creio que serei salvo, que sou salvo, por meio da morte de um cordeiro que vai vir. Nós fomos salvos pela graça, porque olhamos para trás e cremos no cordeiro que morreu. Eles também foram salvos pela fé, com a única diferença que eles olharam para frente, crendo no cordeiro que iria morrer. Não houve época alguma que algum homem pôde se aproximar de Deus, a não ser por meio da graça, por meio do Espírito Santo de Deus. E aqui é uma evidência clara disso. O Pentecoste ainda não havia acontecido, Maria não era profeta, Isabel não era profeta, sacerdotisa, nem uma rainha, e ela foi cheia do Espírito Santo de Deus. No Antigo Testamento, nós temos alguns relatos do Espírito Santo entrando e saindo das pessoas, não é? Davi, por exemplo, ele diz: Senhor, não me retires o teu Santo Espírito. Saul, o texto bíblico declara que o Espírito Santo se afastou dele. Sansão, por viver em pecado, diz o texto bíblico, Dalila o engana, o cabelo de Sansão é cortado, e diz o texto bíblico assim: ele não sabia mais que o Espírito de Deus não era mais com ele. E por isso, diz o texto, ele estava sem força e foi vencido pelos filisteus. Então, o que a gente tem aqui? Uma distinção entre a ação salvadora de Deus e a ação capacitadora. Como assim? Quando Sansão, o Espírito Santo não está mais com ele, o que significa dizer que naquele instante ele não era mais crente? Ele era crente antes, ele era filho de Deus, deixou de ser naquele dia, voltou depois que o cabelo cresceu. Não. Significa apenas dizer que o Espírito com poder, a sua ação capacitadora, foi retirada dele. Mas o Espírito que regenera, nós
que somos um só com Deus. Isso é inseparável. Lembra da linguagem de Paulo no Novo Testamento? Que o marido se casa com a mulher e se torna uma só carne. E homem nenhum pode separar isso. Aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Ora, e aí Paulo diz assim, mas eu não me refiro aos homens, ao casamento dos homens, mas de Deus com o seu povo. Nós nos tornamos um só com Deus. E aí Paulo diz, aquele que começou a obra em vós é fiel para completar. Romanos 8, nada e nem ninguém podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu lhes dou a vida eterna, ninguém pode vos arrebatar da minha mão. Eu sou o autor e consumador da fé. Ele é o autor, ele começa, ele é o consumador, ele completa. Então, um crente, ele não pode ser tornado filho de Deus num dia pelo Espírito e no outro filho do diabo. E ele não pode na segunda ser filho de Deus, na terça deixou de ser, na quarta voltou a ser. Entretanto, o Espírito Santo, que capacita para a obra, como capacitava Davi para ser rei, o Espírito Santo, que capacita Sansão para dar força a ele, o Espírito Santo que capacitava os profetas para profetizar, sim, nós podemos perder momentaneamente por conta de nossa incredulidade, pecado e falta de arrependimento. Outro exemplo, o Espírito Santo vindo sobre Balaão. Balaão era um falso profeta. Ele foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. Entretanto, diz o texto bíblico que Deus reverteu a maldição e enviou o seu Espírito para revestir Balaão momentaneamente. Então, há uma distinção da ação salvadora, que regenera, e a ação capacitadora. Realmente, o Espírito Santo com poder para que o povo profetizasse, para que todos fizessem isso, só no Novo Testamento. Mas a ação que regenera, o Espírito Santo como agente que regenera, sempre esteve presente na vida do povo. Do contrário, o povo não poderia orar a Deus. O povo não poderia amar a sua esposa. Ou você acha que há alguém que pode amar genuinamente o próximo sem a capacitação sobrenatural do Espírito Santo? Ora, por que é tão importante falar sobre tudo isso que nós estamos falando? E é muito importante. Há inúmeras e inúmeras implicações. Nós cremos que sem o Espírito de Deus não podemos fazer nada. No movimento pentecostal, há uma divergência em relação a como que nós interpretamos a ação do Espírito Santo. Para um pentecostal, primeiro você se converte e depois você tem que buscar para ser cheio do Espírito Santo. Nós cremos que no instante em que você crê, você recebe o Espírito Santo. Veja o que declara Atos 2,38. Pedro pregando para 3.000 pessoas, e diz o texto bíblico que o povo creu. E aí eles perguntaram, o que faremos agora? Atos 2,38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom. É dom, é de graça. Creiam, se arrependam e recebam. Ele não diz, e busquem, não, e recebam, porque é dom. Você vê no livro de Atos a experiência do batismo sendo posterior, porque ali você tem um marco de uma nova era. E quando você vai notando, esse enchimento posterior é sobre, primeiro, os discípulos, que eram judeus, depois, lá na casa de Cornélio, que eram gentios, e depois samaritanos, e depois confins da terra. Ou seja, representando tudo aquilo que Jesus mesmo havia dito. Vocês serão minhas testemunhas na Judeia, na Samaria e até os confins das terras, até os confins do mundo. Mostrando assim que o evangelho, diferentemente do que pensavam os judeus, era para toda a carne. Para todo mundo, para todo mundo. Entretanto, nós acreditamos que há sim uma experiência posterior. A diferença é que nós chamamos de plenitude do Espírito. Lá em Efésios, Paulo diz assim, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E aqui o tempo verbal em grego dá a ideia de algo contínuo, que você deve se encher continuamente. Quer ver um exemplo que Martin Lloyd-Jones cita de maneira muito precisa? Lá em Atos 2, diz o texto bíblico, que o povo
estava reunido, o povo de Deus, e o povo foi cheio do Espírito Santo. Diz o texto bíblico em Atos capítulo 4, que o povo, diante da perseguição, começou a orar. E aí diz o texto que o local tremeu e eles foram cheios do Espírito Santo. De modo que, está vendo, essa realidade de plenitude do Espírito, de buscarmos o Espírito Santo, é algo constante. Mesmo para nós que interpretamos de maneira diferente como daquilo que os pentecostais interpretam. Agora veja bem, e aqui está uma grande diferença de muito daquilo que a gente ouve por aí. Para que o Espírito Santo vem sobre Maria, sobre Isabel? Qual o objetivo? Qual o objetivo da vinda do Espírito Santo com poder? Vocês vão profetizar, vocês vão realizar com poder a minha obra. Lembra Sansão? O Espírito veio sobre ele e ele então podia derrotar os inimigos do povo de Deus. Mas o que nós vemos hoje é as pessoas, em muitos lugares, transformando o Espírito Santo num palhaço. Como assim? Em muitos lugares, a manifestação do Espírito se dá assim. A pessoa fica cheia do Espírito, diz ela, e aí ela começa a rodopiar, ela cai, e aí vêm os obreiros que precisam já cobrir a pessoa. Elas estão com um pano e precisam cobrir a pessoa. Por quê? Porque geralmente as partes íntimas dessas pessoas que estão cheias do Espírito estão expostas. Em toda a Bíblia, expor o nosso corpo, as partes íntimas de nosso corpo, é vergonha. Veja se faz sentido isso. O Espírito Santo vem sobre você para te envergonhar, para que você caia no chão e as suas partes íntimas sejam expostas. Em muitos lugares, eles evidenciam a manifestação do Espírito Santo por meio do descontrole. Eles não têm controle de si, então eles dizem, estamos cheios do Espírito. É interessante porque em Gálatas 5:22, Paulo diz que o fruto do Espírito é domínio próprio. Você já viu uma pessoa possessa? Uma pessoa possessa, a única coisa que ela não tem é domínio próprio. Ela perde a razão, ela perde o domínio de seu corpo. Ela fica completamente irracional. Você expulsa o demônio e ela não se lembra. O que aconteceu? É quando o demônio nos enche que perdemos a razão e o controle. Quando o Espírito Santo nos enche, não é isso que acontece. É o oposto. Aqueles que andavam caídos e descontrolados, entregues a vícios e a paixões de seu próprio corpo, passam a ter controle, passam a ter lucidez. Lucidez. Em muitos lugares, a manifestação do Espírito Santo se dá por meio das bizarrices mais estranhas, as coisas mais absurdas. Como assim? Por exemplo, gente imitando animal, gente que sai correndo no meio do culto. Um dos grandes responsáveis para influenciar e para difundir esses absurdos se chama Kenneth Hagin. Terça-feira, por sinal, vou fazer um vídeo sobre ele na minha série Meu Herege Favorito. É um quadro novo. Vai ser legal. Tem vídeos dele na internet em que o povo recebe a unção do riso. E aí o povo fica rindo, não tem culto. O povo fica rindo na pregação inteira. Rindo. Uma vez, eu estava num culto, isso aqui eu vi, eu estava lá. E a mulher ficou, a pregadora, né? Estava errado. A pregadora, ela ficou 50 minutos gemendo. Oh, oh, oh. E eu falei, gente, mas não vai ter pregação? Não teve. 50 minutos gemendo. E aí, depois que ela foi embora, né? Aí todo mundo depois ficava também gemendo. Oh, oh. Aí, manifestação de bicho no culto. O povo imitando animal. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Nós somos incomparáveis em relação a animais. Somos os únicos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus nos enche para nos rebaixar. Isso não tem nada a ver com Deus. Isso não tem nada a ver com obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é essa aqui, ó.
Maria, Isabel, o menino ficou saltitante de alegria. Isso é obra do Espírito. Numa geração em que as pessoas precisam ficar sedadas, porque elas não têm alegria de viver. Isso sim é poder sobrenatural. Eu quero, obviamente, aquilo que Deus quer. Se Deus quisesse que eu imitasse o animal, óbvio. Mas eu não creio que o que Deus quer para mim é que eu, que fui feito à imagem e semelhança dele, que ele me tome e ele me rebaixe a um bicho, a me tornar irracional. Não, eu não creio nisso. Eu creio que a ação do Espírito Santo é para fazer isso aqui, ó. Eu me lembro quando eu me converti. Eu fui para a igreja, eu voltei para casa domingo à noite, eu já estava indo a alguns cultos, e eu voltei para casa com uma profunda convicção de pecado. Profunda. De que eu tinha uma certeza plena de que eu tinha que ser morto. Deus tinha que me esmagar. E que somente pela misericórdia e bondade de Deus eu podia ser salvo. Eu me lembro de começar a jogar fora objetos e coisas imorais que eu possuía. Sem que minha mãe precisasse dizer alguma coisa. Sem que ninguém precisasse dizer nada para mim. Afinal de contas, se é o Espírito Santo, não é? Nada mais justo que Ele nos santifique. Que a grande evidência de que Ele está agindo nas nossas vidas é que Ele está nos tornando mais santos dia após dia. Sabe o que é de fato o agir do Espírito Santo? Sabe o que é de fato? É quando Deus pega aqueles que não são como Ele prometeu. Como Paulo afirmou, que Deus escolheu os que não são. Quando Ele pega um garoto, por exemplo, covarde, que tinha medo de tudo e de todos. Um garoto que não consegue falar em público, que reprova de ano porque não consegue falar em público. Um garoto que tem vergonha de falar com uma moça, porque é um covarde nato. E aí Deus pega uma pessoa dessa e faz dela um pregador. Isso é poder de Deus. Isso é milagre. É quando Deus pega um viciado, que depois de ter tentado tudo, e apenas obtido fracasso, e o Espírito Santo vem sobre essa pessoa e muda a vida dessa pessoa. Isso é poder do Espírito Santo. Deus não veio, não desceu para mudar a nossa história, para que rolássemos como bichos, para que corrêssemos no culto, mas para que andássemos em novidade de vida, para que tivéssemos coragem como nunca tivemos, para que pudéssemos fazer a obra com poder e autoridade, para que pudéssemos orar pelos enfermos, para que pudéssemos ser luz neste mundo de trevas, para que pudéssemos trazer a mensagem de esperança, de fé a um mundo que está em trevas. Essa é a obra do Espírito Santo. Essa é a obra. E, obviamente, como Paulo diz em Efésios, enchei-vos do Espírito Santo. Nós devemos buscar ser cheios do Espírito Santo constantemente. Muitas e muitas vezes, você está aí andando capenga, triste, em boa parte do tempo, porque você não tem tido uma vida cheia do Espírito Santo. Porque veja, quando o povo de Deus ora, o povo de Deus agradece, o povo de Deus louva, o Espírito Santo vem sobre eles. Paulo e Silas estão presos. Diz o texto bíblico que os dois cantavam e louvavam a Deus. O Espírito Santo veio e quebrou as cadeias. Eles estavam presos, as cadeias foram quebradas. Atos 4. O povo de Deus orava, e depois que o povo orou, diz o texto que o Espírito Santo veio sobre eles. A Bíblia diz
que quando Davi tocava, o espírito demoníaco que oprimia Saul era expulso, porque Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Onde tem 2 ou mais reunidos, Deus não está presente? Veja bem, veja o exemplo de Saul. Diz o texto bíblico que Saul não via mais Davi com bons olhos. Por quê? Porque o povo cantava assim: Saul feriu a milhares, mas Davi a 10 milhares. O povo também era o demônio, né? Povo tentador. Que coisa, gente. Não faz isso não, gente. Faz isso, né? É igual às vezes eu vou pregar em alguma igreja, e aí a pessoa vai lá e fala assim: ah, pastor, o pastor da igreja local que me chamou para pregar ali na frente. Meu filho gosta mesmo é de você, pastor, mais do que do pastor aqui da igreja. Olha que coisa. Aí eu sempre falei, fique sossegado, eu passo mesmo também na minha lá. Gente, faz isso não, né? Mas o povo fez com Saul. Diz o texto bíblico que a partir dessa musiquinha, Saul não via mais Davi com bons olhos. O texto seguinte diz assim: um espírito da parte de Deus veio oprimir Saul. Nós não cremos que um crente possa ficar possesso, mas nós cremos sim que um crente pode sim estar sob ataque do diabo, como Pedro esteve, lembra? Pedro, crente, cheio de Deus, diz o texto bíblico que foi enganado pelo diabo e sugeriu a Jesus que não fosse para a cruz. E Jesus então retruca, arreda Satanás. Se quando nós louvamos a Deus, nós agradecemos a Deus, nós atraímos a Deus? Quando nós murmuramos, pode ter certeza, nós atraímos capeta. É por isso que muitas e muitas vezes você está andando cabisbaixo, chateado, porque ao invés de fazer o que Davi fez no Salmo 34, eu bendigo o Senhor em todo o tempo. Ao invés de fazer isso, você reclama. Você não nota que você está com inveja de alguém. E aí, você não está sendo cheio de Deus, cheio do Espírito de Deus. Pelo contrário. E por isso você está andando capenga. Quantas vezes, quantas vezes eu entrei aqui nesse lugar, angustiado, com medo, com dúvidas. E aí, o irmão começou a orar. O irmão começou a cantar. E aquele refrigério, aquele renovo do Espírito de Deus vindo sobre nós, não para rolarmos como animais, não para nos comportarmos como algo aquém do que Deus nos fez, conforme a sua imagem e semelhança, mas o Espírito Santo nos fortalecendo como de fato Ele é, a alegria do Senhor é a nossa força. É isso. Por isso, você deve orar todos os dias. Você deve ler a Bíblia todos os dias. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, mostrando que nosso corpo se satisfaz com pão, mas a nossa alma precisa de alimento espiritual. Alimento espiritual. Mas você vai e fica assistindo o que não presta. Fica vendo o que não presta. Fica viciado em redes sociais o tempo inteiro. Depois você não sabe, porque é um peso, parece que você está carregando um peso, uma tonelada. Você está sempre arrastando, e não é essa a vontade de Deus para o seu povo. Não, Deus veio para nos dar vida e vida em abundância. E diferentemente de como a teologia da prosperidade interpreta, que a vida e vida em abundância será apenas se vocês forem ricos. Gente, lá na França até eu fico feliz. Não, a promessa é muito maior. Quando Deus fala de vida em abundância, é muito maior do que a promessa da teologia da prosperidade. É vida e vida em abundância, mesmo quando faltam as coisas. Mesmo com um problema em casa, com dificuldades. Essa é a promessa do Evangelho. Essa é uma grande marca do cristão. Alegria, júbilo. Nós fomos chamados para viver assim. E isso é a ação do Espírito de Deus. Eu estava voltando ontem de Brasília. Peguei meu carro no estacionamento e estava vindo para cá. E vindo para cá pensando, será que
Puxa vida, eu trabalho, eu estou todo quebrado, preguei o dia inteiro lá. Ah, sei lá, a gente vai lá, será que adianta? Puxa vida, daqui a pouco o povo só quer tirar foto com a gente, nem pratica o que a gente fala. Arreda Satanás. E aí eu comecei a orar. Senhor, o Senhor está no controle da minha vida. O Senhor prometeu que o meu trabalho no Senhor não é em vão. Não vou permitir esses pensamentos diabólicos. O Senhor é a minha alegria. O Senhor é a minha força. O Senhor está no controle da minha vida. Espírito Santo de Deus vem e já nos renova. Fé. Veja aqui o texto bíblico declarando, verso 45. Bem-aventurada que creu. Ela creu. Ela teve fé. E quando cremos, o Espírito Santo vem sobre nós. Ore todos os dias. Leia a palavra de Deus todos os dias. A Escritura declara que aquilo que deve ocupar o seu pensamento é tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é bom. Sabe, aquilo que é negativo, aquilo que te leva a duvidar, não aceite. É obra do diabo. Ore. Ore. Eu ordeno que meus filhos orem. É ordem. Antes de tomar café, meu filho vai orar. Se ele faz de coração, não sei. Mas enquanto estiver na minha casa, pelo menos o corpo dele vai estar ajoelhado. Até que se torne para ele um vício. E quando ele estiver caminhando com as próprias pernas, ele só consiga se lembrar de uma coisa. Que toda vez, durante 18 anos, que ele se levantou, ele orou. Por quê? Sem mim, nada podeis fazer. Nada. É isso que a declaração de que o Espírito Santo agia no Antigo Testamento, na vida do povo comum, declara: nós nunca fizemos algo que não foi por meio de Deus. Nós não podemos perdoar por nós mesmos. Nós não podemos ser pacientes com os nossos filhos por nós mesmos, porque Gálatas diz que a paciência, a mansidão é fruto do Espírito de Deus. Do Espírito de Deus. Se você, ao trazer a sua oferta, se lembrar que tem alguém com raiva de você, deixe sua oferta, vá lá, se reconcilie e volte. Tudo isso nos aproxima de Deus. Então, cada vez que você vai agindo como Saul, vai deixando a inveja dominar o seu coração, a raiva, a falta de perdão, você se posiciona como Saul, como alguém que vai andar arrastando, como alguém que será oprimido pelo diabo, como alguém que será enganado pelo diabo por meio das setas. Essa é a figura bíblica, as setas, os dardos inflamados do diabo, diz Paulo, embraçando o escudo da fé. Contra o quê? Contra os dardos inflamados do diabo. Você precisa ser cheio de Deus todos os dias. Todos os dias. É mandamento. Enchei-vos. Enchei-vos. E não tem nada a ver com o que a gente tem ouvido por aí. O Espírito Santo não é um palhaço. O Espírito Santo não é um animador de auditório. O Espírito Santo não é uma energia. Não é uma energia. O Espírito Santo é uma pessoa que deu força a Sansão, deu coragem a Davi, deu alegria a Isabel. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Pessoa. É o próprio Deus residindo em nós, para que possamos viver a vida que Deus planejou para nós. Em outras palavras, é viver pela fé. Pela fé. Não confiando em nós, mas confiando nele. Que ele há de nos revestir para tudo. Para tudo. Para amar,
para sermos felizes, para anunciarmos o Evangelho. Anunciarmos o Evangelho. Onde chegarmos e Deus usar as nossas vidas. Lá no trabalho, na escola. Eu estava em Brasília pregando lá ontem e uma irmã mandou uma mensagem para mim dizendo assim: pastor, meu marido chegou da reunião saltitando de alegria. É isso que o Espírito Santo faz. Isso é a ação do Espírito Santo. Ela disse: pastor, ele chegou animado, confiante, crendo. É isso que o Espírito Santo faz. É disso que nós precisamos. É isso que fará os ímpios serem tocados por Deus. Não nos comportarmos como idiotas. Não nos comportarmos como animais irracionais. Não. A obra do diabo é nos fazer cair. A obra do Espírito é nos fazer andar de cabeça erguida, com dignidade, em liberdade. Essa é a atuação do Espírito Santo. Eu não sei o que você está enfrentando agora, mas eu creio que o Espírito de Deus pode vir sobre você, te libertar de seus pecados, de seus vícios, te curar de suas enfermidades. Eu creio num Deus que regenera, que muda a vida do indivíduo. Por mais difícil que esteja a sua vida, eu creio. Você crê? Vamos ficar de pé.